Hoje você vai saber sobre as entidades que coabitam ou simplesmente habitam em templos de pedras. Você vai saber quais entidades que estão dentro das igrejas católicas e das igrejas evangélicas. É interessante que você saiba, é interessante que você tome cuidado, porque essas coisas elas podem te acompanhar quando você vai embora de algum culto litúrgico, tudo bem? Eu chamo de culto litúrgico porque qualquer culto que você faz, você não está venerando a Deus. Ao longo desse vídeo, eu vou expressar a minha opinião. Humberto Volz não é dono da verdade. Eu não devo ser glorificado. Eu não devo ter seguidores. Eu sou um homem gravando um vídeo para a internet. Não é para você me seguir, é para você me escutar. Se você gostar do que eu falar, você vai refletir e vai aprender. Se você não gostar, descarte essa informação. Essa informação que eu vou falar é a informação ponto-chave, é a mais importante para você ser salvo. Se você pratica algum culto litúrgico, evangélico, católico, essa informação que eu vou te passar, na minha opinião, é a informação para você ser eleito por Deus. Sem essa informação você vai para o inferno. É minha opinião, tudo bem? Então eu vou explicar algumas coisas que são bases aqui. Eu quero que você entenda que a base da Igreja Católica, a base da Igreja Evangélica não é Cristo, não é Deus, é simplesmente o dinheiro. Toda igreja católica e evangélica necessita de dinheiro para se fazer obras. Só que você não entende quando você dá dinheiro para essas entidades, você não entende que você está vivendo no Antigo Testamento. O único momento que se dava, eu vou falar de forma leiga e aí eu vou aprofundando. O único momento que se dava dinheiro, tá, para igrejas e entidades era no Antigo Testamento. Cristo veio, tá, para cumprir o Antigo Testamento, mas após a sua morte, rasga-se o véu, tá? E começa o Novo Testamento. O Novo Testamento não começa em Mateus, tá? Um dia eu vou falar sobre isso. Mas para o vídeo não ficar taxativo, eu vou com informações leigas e aumentam ao longo do tempo. Então Cristo veio trazer o novo Evangelho, tudo bem? Quando você dá algum dízimo, você diz para Deus, olha bem, você diz para Deus que você não aceita Cristo como seu Salvador. O nome Jesus Cristo é o nome em latim e está errado. Jesus, Deus porco, está errado. O verdadeiro nome é Yahoshua, que significa Pai da salvação, porque Cristo é que vem para nos salvar. Presta atenção para não confundir as coisas. Quando você dá dízimo, você diz para Deus que você ainda está no Antigo Testamento, tá? E você não quer participar do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não se dá dízimo. Rasga-se o véu. Eu já fiz um vídeo sobre dízimo. Eu não vou explicar isso aqui, porque senão eu vou gastar pelo menos aqui 20 minutos falando sobre isso. Eu fiz um vídeo com as pelo menos 10 maiores heresias que as igrejas católicas e evangélicas falam. Eu vou deixar no card aqui, você assiste quando tiver tempo. Mas assista esse vídeo que é muito importante. Então essas igrejas, elas ficam todo o tempo arrecadando dinheiro. E a arrecadação do dinheiro, a grosso modo, de forma leiga, é o Antigo Testamento. Quando você dá dinheiro para esses lugares, você está se condenando. Você está se condenando. Para você ser salvo por Cristo, você não precisa dar dízimo. Quando você dizima, você anula o que Cristo fez na cruz por você. Tudo bem? Cristo é o Novo Testamento. O Novo Testamento não tem dízimo. Tu pergunta para o seu pastor. Presta atenção para você nunca esquecer. Pastor, o Antigo Testamento, as leis de Moisés são válidas? Aquelas leis que não estou falando dos 10 mandamentos, mas aquelas leis são válidas? Lá dos fariseus? Não, foi abolida. Mas por que o dízimo não foi abolido? E aí vai começar a tentar explicar para você. Tudo bem? Então, até aqui eu formei uma base. Sobre dízimo, tem um card aqui para você saber mais a respeito. Quando você dá dízimo, você nega a Cristo. Verdade seja dita. Essa é a primeira base que eu tenho que falar para você.
Tudo bem? Calma, não fecha este vídeo. Se você quer ser salvo, é sua obrigação ir de encontro à verdade. Eu sempre falo que nesses vídeos que eu aponto a verdade, a internet cai, as pessoas interrompem o seu vídeo, alguma coisa acontece, o YouTube fecha o vídeo do nada, alguma coisa acontece. Porque quando você vai de encontro à verdade, o mundo sabe e conspira contra você. Então a primeira base eu fiz. Você sabe que dízimo é do Antigo Testamento, não é do Novo. E dízimo é alimento, mas eu já fiz um card falando sobre isso. Agora é a segunda coisa, que é a pior coisa que você faz. Quando você vai na igreja evangélica católica, o dízimo é um pecado grave, mas não é o pior. O pior vem agora, que é a idolatria. Ah, Humberto, mas eu não fico idolatrando a homens. Será não? Eu vou dar um exemplo com a igreja católica e depois eu dou um exemplo com a igreja evangélica. Tudo bem? Quando você pega uma imagem de uma santa e você ora para a santa, você chora e você tem imagens de santa na sua casa, você entra num local que tem várias imagens de anjos, né, de santos. Por que a igreja é sempre igreja de São Jorge, igreja de São não sei o quê, igreja Maria não sei o quê? Quando você vai em lugares que as pessoas estão cultuando a Maria, a anjos, a padres, essas são coisas erradas, porque isso é idolatria, tudo bem? A verdade, Deus disse isso na Bíblia, eu vou explicar. A verdade é o seguinte: Deus veio ao mundo para que fosse amado e o homem amou a criatura, tudo bem? E o homem amou a criatura. Deus vem com a sua divindade, com a sua onipresença, e o homem escolhe amar a criatura, porque a criatura está física. Deus não vai se revelar fisicamente para as pessoas, são poucos que verão a Deus. Então, por não enxergar a Deus, o que os caras fazem? Idolatram a criatura. Isso, já tem muitos anos que se fazem isso. Então, quando tu vai numa igreja católica, veneração a santa, veneração a São Jorge, a não sei quem, isso está errado. Você não deve idolatrar imagens. Você não deve idolatrar homens e nenhuma entidade. Ah, eu vou pedir um pedido para Maria para curar, não sei o quê. Eu vou pedir um pedido para São Jorge. Você está pecando grave. E o seu pecado é tão grave que você pode ser condenado no inferno. Minha opinião. Não feche o vídeo não, que é importante. Então você não deve idolatrar a homens, a imagens, a santos. Ninguém. Só um que você deve idolatrar, que é Deus. Até Cristo disse que Ele não é bom, bom é o Pai. Então, você deve idolatrar Deus, porque Deus vai te salvar. Deus vai interceder por você. Ah, mas eu orei para Maria e eu curei. Claro que você curou. De duas uma, ou Deus intercedeu por Maria, ou, isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho, ou simplesmente algum demônio curou você. E 99% é isso aqui. 99% é isso aqui. Deus intercede pelas pessoas que são justas. Tudo bem? Então, mesmo que você ore errado, Ele está intercedendo por pessoas que são justas. Mas na maioria das vezes, quando você pede alguma coisa e essa coisa acontece, é algum demônio fazendo isso acontecer. Agora eu vou falar sobre a igreja evangélica. Porque eu vou falar sobre essas entidades daqui a pouquinho. A igreja evangélica tem idolatria a pastor. É pastor, a dinheiro. A todo tempo é dinheiro, dízimo. Eles vendem uma ideia que quanto mais dinheiro você dá para a igreja evangélica, mais prosperidade você vai ganhar. Dinheiro é uma moeda que nós inventamos. Você não deve correr atrás do dinheiro, você deve correr atrás de Deus. Tá? Não é para correr atrás do dinheiro. E é toda hora culto com dinheiro. Você percebe? Idolatria ao dinheiro, idolatria ao pastor. Eles dizem que se você não for na igreja evangélica, você não vai ser salvo. Eles estão idolatrando a um local, sendo que Deus não habita em templos de pedra. Eu já fiz. Sabe aquele card que eu coloquei aqui em cima? Eu falei sobre isso. Deus não habita em templos de pedra. E Deus não habita onde não está a verdade. Se nesse lugar tem um pouquinho de mentira, Deus não está lá. Ah, Humberto, mas eu estava lá no centro evangélico, no culto evangélico, e simplesmente o pastor começou a dar uma pregação, me veio uma energia no peito, eu comecei a chorar, e aquilo foi incrível. Pois é algum demônio, tá, causando um efeito em você. Ah, mas eu fui lá e eu fui curado. Pois é algum demônio. Eu vou falar uma coisa para você, o seguinte. Eu vou falar de forma leiga, eu tenho que fazer isso para todo mundo entender. Existe um livro que um cara entrevista Lúcifer, tudo bem? Esse livro, ele entrevista Lúcifer. E quando ele vai entrevistar Lúcifer,
A primeira coisa que ele tem, que ele acredita, é que é um ser com chifre gigante, não sei o quê. E quando ele vai entrevistar Lúcifer, ele parece um ser humano bonito, bem educado. E ele chega e diz: ora bolas, eu acreditava que você era diferente. E ele chega lá e conversa, faz o cara rir e eles viram amigos, porque essa é a jogada do mal. Ele é muito mais astuto. A cobra, tá? O pecado, ele é muito mais astuto do que você imagina. Ele passa rente a teus olhos e você não percebe. Tudo bem? Então essas coisas não são de Deus. Os apóstolos foram perseguidos. Por quê? Porque eles chegavam nas sinagogas e diziam: aí não é lugar de Deus, não é para dar dízimo. Nenhum homem deve ser chamado de rabi, pastor, padre ou guia. Nenhum homem, porque só existe um pastor. Ah, então como é que eu vou aprender o evangelho? Eu não estou fazendo um vídeo para você aqui. Era muito melhor que, em vez de ter só Humberto Volz, tivesse pelo menos uns 50, 100 pessoas falando a verdade. A informação ela tem que ser passada de pessoas para pessoas. Quando você cria uma hierarquia, agora esse cara que é o pastor que vai ensinar, você já está pecando. Cristo é o pastor, não existe outro pastor. Então, quando você vai nesses lugares, percebe que tem muitas coisas erradas. Quando você vai numa igreja católica, numa igreja evangélica ou qualquer outra denominação, você percebe que são coisas erradas. Se são coisas erradas, Deus não está lá dentro. Então o que está lá dentro fazendo milagres? O que está lá dentro resolvendo os problemas da sua vida? Você já parou para pensar? Se Deus não está lá dentro e as coisas estão se resolvendo, quem que está resolvendo as coisas lá? Percebeu? Tem alguma entidade lá resolvendo o problema. E qual é a entidade? A entidade maligna. Então é muito provável que essas coisas coabitem nesses lugares. Ah, eu fui no centro espírita, meu pai morreu e o espírito falou tudo que meu pai falava comigo. Ah, eu tenho certeza que era meu pai. Será mesmo? Não é um espírito zombeteiro que fica do seu lado, não? De uma época pré-diluviana, que sabe alguns segredinhos? Ah, eu fui numa igreja evangélica, eu orei lá para Deus, para Cristo e fui curado. Mas o seu pastor pede dízimo? Ele se coloca acima dos homens? Então o que te curou não foi uma coisa do bem. Você está percebendo? Eu vou explicar isso para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro. Não feche o vídeo, é importante. A palavra cristão não deveria existir. Cristão, eu vou falar isso bem devagar. A palavra cristão deveria se chamar perseguido. Se você é perseguido pelo mundo, você está seguindo a Cristo. Se você é venerado pelo mundo, você não é cristão. Se você vai no lugar, as pessoas estão felizes, dançando, né, dando dinheiro, ofertas, estão fazendo cultos litúrgicos. Se está todo mundo feliz ali, aquilo não é cristão. Todo mundo que foi cristão morreu perseguido, amigo. Morreu perseguido. Você percebe a diferença? Por que os apóstolos... Você acha que se aparecesse hoje, os apóstolos, os verdadeiros, aparecesse hoje, eles seriam massacrados? Porque seriam perseguidos. Tudo bem? Você tem que entender que esses lugares não habita Deus. É a minha opinião. Ah, Humberto, eu acho que você tem um parafuso a menos. Eu acho que você não bate bem da cabeça. Por que você acha que sabe a verdade? A minha Bíblia está lá no outro quarto. Porque eu leio a Bíblia. Tudo que eu faço é ler a Bíblia. Tudo bem? A única coisa que eu faço é o seguinte. Olha só, eu vou te explicar para você não esquecer. Presta atenção porque isso é importante. O que Cristo disse? Que Ele é o pastor. Na verdade, Ele é o verdadeiro pastor. E as ovelhas sabem que Ele é o pastor. O que você tem que fazer? Esperar. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a sabedoria antiga, vou estudar e vou aguardar o meu Messias. Eu vou aguardar a Cristo. Eu não vou para lugar que tem homens chamando de pastor ou padre. Eu vou esperar o Messias. Você percebe a diferença? Quando você se desconecta desses lugares, você começa a enxergar muito mais. Minha opinião. Tudo bem? E aí vem umas pessoas dizer: ah, aquele cara é bruxo, aquele cara não sei o quê. Por quê? Porque é perseguição, meu amigo. Você que está assistindo... Olha só, você que está assistindo esse vídeo, nesse celular, nesse computador, você assiste os meus vídeos e pensa: pô, aquele cara está falando algumas coisas. Mas você não sabe dos bastidores, das ameaças de morte que eu recebo constantemente, né? Das pessoas querendo me calar.
a todo tempo, você não sabe os bastidores que é. Para eu trazer esse conteúdo para você, meu amigo, é uma luta física e muito maior espiritual. Eu que ensino para vocês, quando eu peco, meu pecado é muito vezes maior. Porque essas coisas estão só aguardando para dizer, tá vendo? Aquele cara peca. Então, é uma luta física e espiritual para eu trazer esse conteúdo para você. Você não sabe, porque está vendo esse vídeo bonito, mas existe uma luta. Olha só, não existem só canais como o meu, que são canais que ensinam a verdade. Existe o canal Desperte, do Thiago Lima, o canal do Tio Lu, do Rômulo Manasquim e do Firmeza de Verdade. Ele tem 2 canais, o Rômulo. Existe o canal Além da Nuvem, tá? Eu não gosto muito dessa questão anarquia, mas ele tem excelentes vídeos, tá? O Márcio. Então eu recomendo muito. Tem também o canal Interessante, que apesar de ser de entretenimento, ele expõe a verdade. Tem um canal do Davi. Tem outros canais que eu não vou lembrar aqui agora, mas tem bons canais no YouTube para você aprender. Não só fique recebendo a minha informação, ramifique também. Ramifique também. Então eu vou dizer para você, eu não sou dono da verdade, eu não tenho autoridade para falar as coisas, eu só falo aquilo que eu sei. Posso estar errado? Posso. Mas tudo que eu faço é seguir o que está na Bíblia, o que Cristo ensinou. Eu não vou esperar homens, eu não vou seguir a homens dizendo que são pastores e padres. Eu vou esperar o meu pastor, o verdadeiro pastor. Nem que eu morra esperando isso, eu vou esperar ele, porque ele é o único verdadeiro pastor. Você percebe a diferença? Tudo bem? Então eu quero que você entenda que, só para a gente fechar o vídeo, para a gente fechar agora o vídeo e você saber por completo. Eu quero que você entenda, e isso é importante, que as coisas que habitam em templos de pedras, que habitam com esses pastores padres, na minha opinião, Humberto Voltz, posso estar errado, essas coisas não são do bem. Porque onde há mentira, não há Deus. Você percebe? Então, eu quero te fazer uma proposta. Você que chegou até o final, eu tenho certeza que você tem mais chance de ser salvo do que quem assistiu só 5 minutos. Porque a pessoa, você vai reter a informação. Eu peço depois, por humildade mesmo, reassista esse vídeo para você aprender. É interessante também, porque a primeira vez que você assiste é tudo prazeroso. A segunda vez já tem um olhar mais aguçado. Então se reassista. Eu quero te fazer uma proposta. Tu vai comprar uma Bíblia chamada Bíblia King James. A Bíblia King James é a Bíblia menos adulterada. A Bíblia, ela tem algumas adulterações de palavras. Por exemplo, não matarás. Isso é mentira, é não assassinarás. Tem algumas passagens que são erradas, mas a Bíblia King James, ela é a menos adulterada. Tudo bem? Então tu vai comprar uma Bíblia. Se não tiver dinheiro para comprar a Bíblia King James, compra qualquer Bíblia. Tudo bem? Você vai fazer o seguinte, se você tiver a Bíblia em casa, melhor ainda. Eu quero te fazer uma proposta humilde. Eu quero que você leia Mateus, o Novo Testamento da Bíblia. Eu quero que você leia. E quando você chegar na parte dos fariseus, eu quero que você feche os olhos e reflita. Quem são os fariseus de hoje em dia? Quem são essas pessoas que praticam as atrocidades de hoje em dia? Quem são essas pessoas que Cristo chamou de guias cegos? Eu quero que você reflita sobre Mateus. Vai estudar o capítulo de Mateus, provavelmente no capítulo 6 ou 7 está falando sobre isso. Eu quero que você leia e reflita. Eu só sou o homem. Eu não sou o detentor da verdade. Tudo que eu falo, eu pego na Bíblia como base. Mas não é para você me seguir. É para você pegar a Bíblia e estudar sozinho. Eu só estou aqui para te alertar sobre algumas coisas. Tudo bem? Então é isso. Vou ficando por aqui. Peço desculpa, os meus vídeos são longos, porque é difícil de explicar essas coisas em pouco tempo, mas eu espero que você entenda. Tudo bem? Olha só. Se você tiver alguma dúvida, comenta nos comentários, que nas primeiras horas que eu envio o vídeo, eu tento responder todo mundo. Depois não tem como, porque é humanamente impossível. Mas nas primeiras horas, se você tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo. Escreva, eu tenho 2 dúvidas, então faça 2 perguntas. Não faça a pergunta no mesmo lugar. Entendeu? Você fez a pergunta no comentário, eu respondi. Não crie uma pergunta embaixo. Crie uma nova pergunta para eu poder te responder. Tudo bem? E aí eu vou tentar te responder. Se eu não te responder, alguém vai tentar te responder. Tudo bem? Mas é isso. Escute a sabedoria das pessoas, retenha o que é bom, o que não é bom você descarta, tá? E sempre vai de encontro a Deus, que significa Yahô, e a Jesus Cristo, que significa Yahoshua Hamashiva, Pai da salvação, o Messias, Yahoshua Hamashiva, e Yahô significa Senhor ou Deus. Tudo bem? O verdadeiro Senhor e o verdadeiro Deus.
Tudo bem? E se tiver oportunidade, assista aquele vídeo no card que eu falei, que ele é muito interessante para você. Sou Roberto Volso, ficando por aqui. Forte abraço.